Acho que deveria ter 11 ou 12 anos quando conheci o anime Excel Saga. Estava morrendo de rir das palhaçadas da Excel e Hayato junto com meu pai Márcio. Embora minha mãe Andréa me tenha abandonado muito cedo. Lembro-me que naquela mesma época também um dia, em uma tarde chuvosa, onde Animax ficou muito mal em casa, assisti um capítulo cheio de chuviscos e com o som mal editado, com o áudio pulando para o japonês algumas vezes e coisas muito perturbadoras, parecido com hentai, que não se assemelhava ao conteúdo normal de anime. Mas o que mais me traumatizou neste capítulo, uma cena que nunca deixou minha mente, foi quando Hayato começou a espirrar sangue por muitas partes do corpo. Lembro-me depois disso, meu pai cometeu suicídio 3 meses depois do episódio ser exibido e com isso, tive que morar junto com meu irmão Luca por um tempo no Japão. Embora todos da minha família sejam de origem armênia e não de japonês, dificultou um pouco a minha mudança. Descobri que esse episódio bizarro era verdadeiro, e foi o episódio 26, que começou com muito conteúdo impróprio fazendo com que ele não iria ao ar na TV Tóquio e na televisão mundial, apenas sendo lançado nos DVDs. O episódio contém violência e nudez absurdamente excessiva, algo que não era normal no anime, e fez com que o desenho fosse cancelado rapidamente. Eu vi o episódio completo em 2004. Se você não assistiu o episódio, não vou dar spoiler, mas eu dei várias descrições sobre o episódio. Depois de assistir o episódio, vomitei pra cacete com muita náusea. Eu também descobri que há mais um episódio do anime além dos 26 e que nunca foram exibidos em nenhum lugar, exceto que eu aprendi isso graças ao meu irmão antes de voltar pro Brasil. O ano era agora em 2006. Eu acabara de me mudar para uma casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde meu tio Jorge e minha irmã Melissa vivem, apesar de ter nascido e criado em Salvador, na Bahia. Um dia, eu estava em casa até a noite, voltando muito bêbado de uma festa. Passei minha bicicleta em um cemitério ali, e com isso, eu visitei o túmulo do meu pai. Era bastante assustador atravessar todas aquelas pedras e árvores escuras no meio desse mar de túmulos. Mas mesmo assim, eu queria dar meus respeitos a ele. Não foi possível fazer isso. Atravessando um cemitério sozinho aquela noite escura e fria estava registrando na minha cabeça como uma má ideia. Eu já conhecia o túmulo, tropeçando no escuro. Ao encontrar o túmulo, aquela pedra lisa que anunciou uma partida de meu pai, muito mais disponível para encontrar um DVD lá no meio das flores. O disco não possuía um rótulo profissional. Era o tipo de DVD que você pode comprar em qualquer lugar, onde você pode queimar e queimar coisas dentro. Estava dentro de um pacote plano e quadrado. Vi que algo estava escrito sem um DVD e eu fui vê-lo. E ele disse: Excel Saga, episódio 27. O que realmente me perplexou foi o que estava escrito. Como eu disse antes, meu pai e eu gostamos do anime, e depois de seu recente suicídio, aquele anime mudou minha vida. Eu me perguntava quem havia deixado lá. Não vi nenhum com isso no funeral. As lágrimas começaram a queimar os olhos. Estou com saudade de meu pai. E este CD deveria ter sido algo muito importante para ele. Estar em seu túmulo assim. Então, por que ele não me contou nada sobre isso? Nós contávamos tudo um para o outro. Não é certo para ele manter o segredo para si mesmo, levando-o ao túmulo. Como se atreve a me deixar fora? Depois, quando cheguei em casa já estava colocando o disco no meu DVD player. Percebi o que fiz. Eu tirei algo do túmulo do meu pai. Algo sobre o qual eu não sabia. Aquilo não estava certo. Era muito pior do que ter mantido segredos de mim. Depois de chegar em casa, não notei a presença do meu tio e da minha irmã, pois estavam viajando. E a primeira coisa que fiz foi limpar o DVD. Entrei na minha TV e coloquei o DVD dentro do meu DVD player. Vejamos que coisa é essa. Pensei em mim mesmo. O DVD começou instantaneamente com a introdução bem conhecida de Excel Saga. A música tema nostálgica tocou nos alto-falantes da minha TV. Nada estranho, até que percebi que Hayato não estava na abertura. Eu acho que foi um pouco ajustável desde que Hayato morreu durante o episódio 26. A tela então cortou para preto e uma voz muito grossa disse:
Arrependa-se. Eu pulei a voz distorcida enquanto a tela piscava em vermelho por uma fração de segundo. Esse momento quase me deu um ataque cardíaco. A chuva fora da minha janela estava piorando. O episódio iniciou e, por incrível que pareça, a vadia da Hayato ainda estava desaparecida. A tela cortou para um flashback. O flashback mostrava vários personagens do programa olhando para algo abaixo deles. Logo tomei em conta de que era um túmulo com a inscrição Hayato morta. Era ela, Hayato, e ela estava morta. A cena congelava no túmulo por quase 5 minutos. Achei que havia travado, mas conferindo, o DVD ainda rodava. A cena então cortou para Yuparazu, aquele chefão que tentou matar Ikicel no episódio 26. Estava chorando e berrando muito alto. Eu achei aquilo bizarro para cacete, pois ele nunca ficaria assim. E ficava sussurrando palavras que não entendia. Uma língua que possivelmente não era latim. Até que chegou a um ponto que ele falou algo que consegui entender. Por favor, não faça isso. Eu notei algo muito errado na expressão dele. Ele não estava com aquele rosto sério que ele sempre fazia. Ele estava estranho, um olhar de horrorizado, como se estivesse chocado com alguma coisa. Eu já estava me sentindo desconfortado vendo aquela merda de cena. Agora, a cena cortou para Ikicel, que estava bem diferente. Ela havia crescido um pouco e seus olhos estavam completamente bizarros, vermelhos demais. Ikicel estava segurando uma espingarda, mirando para Yuparazu. Ela novamente. Ele murmurou com um tom irritado. Alguns problemas com você? Ikicel disse ao mesmo tempo rindo de uma forma bizarra. Provavelmente é uma piada. A tela ficou novamente preta. Puta merda, murmurei com raiva. Mas eu decidi esperar de novo, esperando que nenhuma das mensagens aparecesse. Mas, um tiro muito alto foi ouvido e uma voz murmurando em japonês disse: "Você deixou eles morrerem. Parabéns." A voz sussurrou desta vez. Uma foto piscando por uma fração de segundo. Estando no DVD player com controle remoto, eu poderia reverter para o ponto exato em que a imagem piscava e eu estava bastante horrorizado com o que vi. E o Yuparazu estava caído no chão. Suas costas estavam abertas. Seus órgãos internos foram colocados para fora e sim, muito sangue. Sangue pra cacete. Eu tirei uma foto com a minha câmera, importei e salvei no meu computador. Eu ainda tenho o arquivo, chamado yuparazumorto.png. Continuei assistindo o episódio. Demorou um pouco para a tela retornar novamente. A foto de Yuparazu morto me perturbou. A tela retornou. Tinha uma margem branca fraca para mostrar que era uma cena de flashback. Alguém se lembra de Pedro Domingo? Aquele cara que sempre se dava mal em todos os episódios? Sim, ele estava andando por uma floresta, falando alguma coisa que não entendia. Eu acho que ele foi agora dublado pelo dublador de Yuparazu, usando apenas um tom de voz diferente. Então, cena continuou por alguns 15 segundos. A câmera corta para Ikicel. Agora ela está chorando de uma forma bem bizarra. Sua voz estava grossa, soando demoníaca. A voz foi a voz daquela tela preta no início. Ikicel ficou ali, conversando para Sarah, a assassina profissional do programa. Ela disse algumas coisas bizarras sobre demônios, mas que merda era aquela? Aquilo não era o humor exagerado do programa original. Eu já estava começando a ficar muito nervoso. Depois de quase 2 minutos de diálogo, Ikicel disse alguma coisa, já na sua voz normal, que me assustou. "Boa noite, Nicholas." Puta merda, como eles sabiam o meu nome. A tela corta para preto. Por que Kouchi Rikudo faria isso? Eu esperei a tela voltar ao normal por cerca de 1 minuto, até que finalmente a tela voltou ao normal. Uma cena em que mostrava Ikicel andando sobre uma cidade em chamas e sua roupa toda ensanguentada. Eu pude ouvir a risada de Yuparazu ao fundo, enquanto eu via muitos corpos em volta de Ikicel, principalmente o corpo de Hayato. Depois, um grito muito alto surgiu nos meus alto-falantes juntamente com uma foto de Ikicel com os olhos brancos e a boca sangrando. Deixei minha cabeça cair sobre meus braços, gritando também. Fiquei assim por mais alguns minutos antes dos gritos pararem. Tela preta depois disso. Esperei, ainda resmungando, sendo muito preguiçoso para me explodir o nariz. A imagem de Ikicel piscou novamente. Outra imagem apareceu na tela do meu laptop. Era a mesma imagem, mas a parte branca de seus olhos tinha desaparecido. Outra foto de Ikicel, agora desaparecidas as pupilas, deixando os olhos vazios e vazios. A imagem ficou assim, seguido de um longo silêncio. Eu estava prestes a desligar o DVD play, começando a soluçar. Eu estava chorando.
mas percebi que a imagem estava mudando. Lágrimas de sangue preto começaram a escorrer as bochechas de Kissel, lentamente, muito devagar. De repente, um grito alto me interpunha. Ela olhando diretamente para mim. A merda dos olhos pretos seguiram os meus. Onde quer que eu mutasse, a imagem desapareceu e a tela voltou para preto. Suspirei e olhei para o chão. Mas logo depois ouvi o som do vento soprar dos meus alto-falantes. Olhei novamente para a tela. Pedro e mais alguns personagens da série estavam lá, parados no meio de um cemitério. Pedro se curvou para uma das lápides, que estava vazia. A câmera mostrou seu rosto triste quando ele disse adeus para sempre, em um tom gentil e amoroso quando ele colocou algumas flores ao lado da lápide antes de partir. Certo, quando Pedro estava fora da vista, Menchen, o bichinho de estimação de Kissel, se aproximou, olhando para a lápide vazia com raiva. Uma voz muito alta disse: "Você não pode reverter as coisas." E mais uma vez, o grito e a jumpscare de Kissel apareceu. De repente, tudo na minha casa se desligou. Um apagão havia acontecido porque um raio havia atingido os fios elétricos. Tive que esperar 6 horas para a luz voltar. Quando voltou, fui tirar o DVD do meu player. Percebi que meu player estava muito quente e o DVD estava moído em 6 pedaços. Eu fiquei paralisado por uns 5 minutos até que peguei o DVD e o atirei os seus pedaços pela janela. Eu achei que tudo havia acabado, mas eu estava errado. Agora, no 7º dia de cada semana, eu tenho um sonho. Um sonho onde eu não posso ver nada, apenas sentir. Eu sinto tiros empalados em meu peito, muitas vezes, como se eu fosse morto. Depois, me sinto em chamas, e fico lá. Sei que ninguém venha me ajudar. Eu sempre tento ficar acordado no 7º dia, mas algo sempre me faz cair no sono. Não importa o que eu faça, eu preciso de ajuda. Por favor, se você encontrar um DVD caído na grama em qualquer lugar, e escrito Kissel Saga, episódio 27, não importa o que você faça, não o pegue. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.